A paz do Senhor, meus queridos e prezados adolescentes. Estamos para mais uma aula do sistema virtual aqui do setor do bairro Mapinha, Várzea Grande MT. Nós temos aqui como pastor responsável do setor, que é o pastor Ismael Nazário, juntamente com a sua digníssima esposa, irmã Luzia. E nós temos aqui também como responsável da Escola Bíblica Dominical, evangelista Valmir, juntamente com o evangelista Laulo. Eu sou o presbítero irmão Claudinho, estarei discorrendo com vocês nessa lição de número 10. Não despreze a sua adolescência. Maravilha, hein? Nós vamos falar muito aqui sobre a respeito da vida do jovem Timóteo, né? E nós temos aqui como destaque em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16: cuide você mesmo e tenha cuidado com os que ensina. Continue fazendo isso, pois assim você salvará tanto você mesmo como os que escutam. Que coisa maravilhosa, né, adolescentes? Eu quero fazer um resumo aqui da nossa lição, porque na lição de número 10 aqui nós temos aqui no tópico 1, servo do Senhor, do tópico número 2, exercícios espirituais, e o tópico de número 3, não permite o desprezo. E eu gostaria que você pegasse o seu papel, o seu lápis, a sua caneta, para você fazer as suas anotações, porque eu estarei citando várias referências bíblicas que não constam aqui na lição, mas que servirá para você tirar as suas próprias conclusões na palavra de Deus, tá certo? Muito bem, adolescente, quando nós olhamos aqui para o Timóteo, o amado filho na fé, o jovem Timóteo, ele morava na cidade asiática de Listra e era filho de uma judia crente e de um pai grego. Veja em Atos no capítulo 16 e verso 1. É provável que Timóteo e sua mãe fossem convertidos pela pregação de Paulo durante a sua primeira viagem missionária do apóstolo. Veja em Atos no capítulo 14. A visita de Listra, novamente durante a sua segunda viagem missionária, Paulo ele ouviu um bom testemunho da vida, né, dos irmãos que estavam ali, principalmente sobre Timóteo, e decidiu levá-lo consigo para o trabalho da pregação do Evangelho, como está em Atos no capítulo 16 e do verso 2 ao verso 3, sendo que o pai Timóteo não era cristão. Logo Paulo se tornou como um pai da fé para este jovem Timóteo. O apóstolo mostra um grande respeito e confiança e amor por Timóteo, e mencionando que o discípulo com muita afeição em 8 das 13 cartas que ele escreveu. O tema da carta, que é a tarefa de Timóteo da cidade de Éfeso, não era pequena. Paulo ele havia deixado com o cargo de corrigir certas pessoas que estavam promovendo erros doutrinados, como nos olhamos para 1 Timóteo no capítulo 1, versículo 3. Na primeira carta, adolescentes, para ajudar a combater esses falsos mestres, Paulo ensina a Timóteo como se deve proceder na casa de Deus, como está em 1 Timóteo no capítulo 3 e verso 15. Embora que Timóteo fosse ainda jovem, um adolescente, principalmente quando nós olhamos para 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12, ele teria que se ensinar e ordenar esses mandamentos de Deus aos irmãos de Éfeso. Olha aí a responsabilidade como adolescentes. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 6, que se estende até o versículo 11 ao 16. Na segunda carta, Paulo encoraja Timóteo a continuar pregando a palavra, corrigindo-o, repreendendo com toda a longanimidade e doutrina, como está em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Mesmo em muitas perseguições pelas mãos dos infiéis, mas Timóteo estava ali de pé com a bandeira erguida. A ênfase de Paulo nessas duas cartas está sempre voltada está sempre voltada à palavra de Deus. Tudo que Timóteo precisava, tanto para corrigir erros doutrinários, como para ficar firme no meio de umas tribulações, ele poderia achar a palavra de Deus. Por esse motivo, Paulo ele exorta a Timóteo: aplica-te na leitura,
ou seja, no ensino da palavra de Deus. Olha que coisa interessante, para 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13. Por isso que é importante o adolescente dedicarem ao ensino e à leitura da palavra de Deus. E procura apresentar-te a Deus aprovado como um obreiro, de que não tem de que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. E como está em 2 Timóteo, no capítulo 2 e verso 15, Paulo, ele sabia que Timóteo precisava da palavra de Deus para fazer um trabalho evangelista. Ele não, ele não ordenava que Timóteo se apanhasse em sua experiência e nem que ele escutasse a teologia para aprender a pregar. Paulo mandou que ele tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo assim salvará tanto a ti mesmo como os teus ouvintes, que foi o que nós lemos aqui no textual da nossa lição de adolescentes, em 1 Timóteo, no capítulo 4 e versículo 16. Muito bem. O caráter das cartas. Paulo, embora tendo tanta intimidade com Timóteo, ele começa as suas cartas falando sobre a sua autoridade como apóstolo, principalmente como olhamos para 1 Timóteo capítulo 1 e versículo 1, em 2 Timóteo no capítulo 1 e do versículo 1. Estas não são meramente cartas particulares, mas contém a revelação de Deus, como está em 1 Coríntios capítulo 14 versículo 37 e muitas outras referências também, como Efésios capítulo 3 versículo 3 ao 5, 2 Pedro no capítulo 3 do versículo 15 e até o 16. Muito bem, as cartas foram escritas para Timóteo e assim contém inúmeras referências particulares que não podemos aplicar como mandamento do Senhor, como está em 1 Timóteo capítulo 1 versículo 3, né? Mas mesmo assim ela tem um segundo nível de aplicação universal, revelando a vontade de Deus sobre o papel das mulheres. Olha que coisa interessante, hein? Principalmente quando nós olhamos para 1 Timóteo no capítulo 2 e verso 11, e as qualificações dos bispos e diáconos devem, em 1 Timóteo no capítulo 3 e verso 1 ao 3, a inspiração da escritura, ou seja, é importante adolescentes estar na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus, procurando, ou seja, conhecer e crescer na graça e no conhecimento, estar dentro da presença de Deus. Porque por mais que você é um adolescente, por mais que você é um jovem, por mais você é um servo de Deus, e Deus quer te usar nesse potencial que você tem, que Deus quer te otorgar essa capacidade a você. Jovem sabe, ou seja, adolescente é uma época de vida emocionante e desafiadora, né? A transição de criança para adolescente, adolescente para jovem, jovem para adulto é cheio de maravilha. A criança ela desenvolve uma dependência, envolve uma personalidade ímpar e assume a responsabilidade com as grandes coisas que alguém note. Por exemplo, emerge como um adulto, mas essa transição não é sempre fácil. Há tentações, há desejos a serem separados, há decisões a ser tomadas que determinarão o seu futuro. Pode ser até mesmo para a eternidade, queridos. Mas o adolescente, você não foi deixado à deriva no mar revolto da vida, né? Sem nenhuma bússola. O Deus que fez os céus e que traçou o curso do sucesso e da segurança, confie nele, porque você chegará a um destino certo. Frequentemente associamos a sabedoria com a idade dos cabelos grisalhos, ou seja, é verdade que a experiência pode equipar para nos manejar decisões e desafios maiores, mas na idade não é a garantia de sabedoria. Olha quando nós olhamos para o Salmo de número 119 do verso 99 ao 101. Olha como os jovens podem ser mais sábios do que um senhor já de avançado em idade.
O que diz aqui? Compreende mais do que todos os meus mestres. Por quê? Porque medito nos teu testemunho. São mais prudentes do que os idosos, porque guardam os seus preceitos. De todo mau caminho e desviam os pés para observar a tua palavra. Que coisa maravilhosa! As experiências ajudam, mas jamais servirão como substituto no sentido da palavra de Deus. Eu sou privilegiado por conhecer algumas partes das escrituras, ou algumas pessoas que às vezes são finas nessa terra. Muitas pessoas não completam, às vezes não completam a sua idade. Adolescentes que morrem na sua precocidade, adolescentes que morrem na sua adolescência, que tem uma vida amorosa, poderia ter um futuro brilhante, mas são interrompidos por causa de alguns fracassos que houve na sua vida. Ou seja, todo o seu projeto de vida pode valer por toda a eternidade, adolescente. Mas veja bem, o adolescente tem que se comprometer com a palavra de Deus e colocar dentro da vontade de Deus. Ele pode estar rodeado por mundos cheios de turbulência, de sensualidade, de egoísmo, mas não bastante forte para ser diferente. Ou seja, essas indiferenças, adolescentes, muitas vezes acontecem dentro de um contexto social. Mas quando nós olhamos aqui já para indo para a parte da conclusão, nós vamos ver aqui a seguinte forma. Olha aqui, não permite o desprezo, né? Algumas pessoas às vezes ainda rejeitam por você ser um adolescente. Mas sabe de uma coisa, assim como o jovem Timóteo, ele foi um potencial para a vida de Paulo e para a igreja primitiva. Deus quer te usar nesta última hora. Eu sempre digo que o adolescente não são os pregadores do futuro. Os adolescentes não são os pregadores de amanhã. Não. Eu sempre digo que os adolescentes são pregadores da agora. Você pode fazer a diferença. Você pode cantar, você pode pregar. E eu vejo isso e estou vendo na atualidade. Então, querido, seja um potencial na obra de Deus. Não deixa que os fracassos venham te frear. Não deixa que os fracassos venham te romper a sua alegria, a sua felicidade. Seja um potencial. Seja um Timóteo na vida. Seja o que Deus quer que você seja, mas faça a diferença. Prega fora de tempo, canta se for preciso, ensina, dedica ao ensino da palavra de Deus. Fico aqui nessa lição e até a próxima, se Deus nos permitir. Um abraço a todos vocês.